Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM, muito bom dia. Nesta manhã, ainda um pouco gelada, mas um solzinho para contrabalançar a temperatura. E muito bom dia para você que está ligado conosco. Nós desejamos muita paz, não só a você, mas a sua família. Que você esteja tranquilo, feliz, superando os obstáculos e dificuldades também. E participe do nosso programa, interaja conosco, ligue para cá, discuta os assuntos conosco, porque certamente vamos falar de coisas que interessam a todo mundo, indistintamente, da sua cultura, etnologia, tudo aquilo que nós vamos falar que é muito importante, mesmo que você tenha uma religião diferente, mas nós estamos falando coisas acima de religião, filosoficamente profundo, onde você tem muito o que refletir. Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, não, tá certo. Bom dia, sou Gilson. Bom dia, já falou Nathalie, Sandra, Maria Ângela, Marcos, Duarte Pereira, você ouvinte e você internauta. Sintam-se abraçados por todos nós. Bom, vamos aí à nossa reflexão do dia, Maria Ângela. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos à reflexão. É do Chico Xavier. A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica a vida. Não estrague o seu dia. A desilusão de agora será a bênção de amanhã. E a desilusão é a visita da verdade. Chico Xavier. Meu Deus. Sou justo que é assustadinho um pouquinho. Pois é, mas por quê? Porque a desilusão é mas isso vai querer viver iludida a vida toda, Nilda? Não, pois mas é, assim, né? não. A gente não para pensar no conceito de ilusão. Então, na hora que a gente para e a gente se defronta a ela, a gente vê que o que a gente precisa é da desilusão. Que a ilusão é uma inverdade. É uma espécie de desconstrução, né? A gente, às vezes, está muito tranquilo numa região confortável e a desilusão geralmente tira a pessoa dessa região confortável. Imagina uma região de deserto, quando a ilusão aparece para a gente quer ela, a gente vai chegar até ela, a gente vai desejar ela. E aí, descobrir que aquilo não é uma verdade, mas que a verdade. Mas eu nem estou falando tanto da desilusão. Eu me refiro mais à irritação. Por mais que a gente saiba, a gente se pega irritada. Então nós estamos falando da nossa humanidade. Da nossa humanidade, de nós mesmos. Isso aí é uma característica do espírito imperfeito, segundo o estudo da doutrina espírita, né? É que falta ao espírito imperfeito uma série de elementos que dão a ele condições de interpretar corretamente os parâmetros da vida. Mas isso se consegue através da educação. Por isso que existe como fator importantíssimo a educação, porque é ela que vai fazer com que o espírito descubra as razões da sua própria vida, aquele velho esquema, né, de onde eu vim, o que faço aqui, para onde eu vou depois que eu sair daqui. Essa preocupação, a educação vai dar uma solução para isso, né? Mas é por isso que quando uma pessoa vem e diz uma porção de impropérios a nosso respeito,
Aí a gente se irrita e quer discutir com ele, é o que a Nilda está falando. Isso. Mas, na realidade, é porque falta educação da gente saber que a pessoa tem o direito de dizer o que quiser da gente, né? E nós temos o direito de achar que aquilo está correto ou errado. E não precisamos brigar com ele, segundo o grande filósofo Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele nos informa no Livro dos Espíritos que a gente deve analisar tudo aquilo que disserem de nós. Se for verdade, vamos agradecer a quem disse, e é tão notório o que está acontecendo que está visível, né? E aí a gente vai se corrigir. Mas se por acaso a gente analisa tudo que disseram de nós e não é verdade, a gente não vai fazer nada porque simplesmente é algo inexistente. Então, não há problema nenhum. Me ocorreu agora aqui, né, Sr. Gilson, é que em caráter de evolução de humanidade, em determinados momentos, a gente era agredido fisicamente. E aí, fisicamente, nós tivemos a necessidade do revide, porque às vezes era para perder a vida, né? Agora, no que a gente ganhou a consciência, a gente tem a inteligência para entregar palavras que podem ser agressão, porém, do lado de cá que está ouvindo tem que entender. Isso é uma real agressão? Exatamente. Ou é uma agressão ilusória? Se eu entender que ela é uma agressão ilusória por inúmeros fatores, isso que Santo Agostinho eu não preciso dar o revide. Porém, pode ser que o aprendizado se faça em determinado momento, em determinadas condições, e de repente nem vai ser por nós, vai ser por outras circunstâncias. Esse lado desagradável da vida, é ele quem mais nos educa, né? Porque aquilo que está correto, a gente nem se preocupa com ele. Mas quando uma pessoa diz alguma coisa que é justamente o que tira a gente da região de conforto, é onde é difícil a pessoa saber administrar isso aí. Me parece uma reminiscência daquele momento onde eu tinha que revidar. Está na hora da gente começar a aprender a se calar para ganhar, não perder mais ainda. Difícil, vamos mas em frente? Chega lá. O que nos falta agora? Agora vamos para a nossa agenda cultural, hoje, dia 13 de julho. Todos estão convidados, que hoje, no Centro Espírita Allan Kardec, haverá palestra pública às 15 horas. A palestrante será a senhora Sueli Alvarenga, com o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Nossa, deixa eu contar. Esse tema é muito importante. Olha, convidamos a todos. Muito bem. Vamos prosseguir? Vamos. A revista Neuroendocrinology Letters revela: o livro Missionários da Luz, de André Luiz, antecipou em 60 anos informações comprovadas somente hoje pela ciência atual. Cita o artigo. Artigo publicado na Revista Médica Internacional apresenta o espírito André Luiz à ciência, aspectos históricos e culturais da glândula pineal, comparação entre as teorias fornecidas pelo espiritismo na década de 40 e as evidências científicas atuais. Mais informações sobre essa notícia você encontra no site www.amebrasil.org.br. Isso daí. Repete o site, que eu quero aconselhar aos nossos ouvintes a ir nesse site para ver detalhes mais aprofundados dessa notícia que nós estamos dando. Porque, afinal de contas, vocês viram a informação que o Espiritismo traz a respeito da glândula pineal são conhecimentos que antecipam em 60 anos. O Espiritismo, há 60 anos, tem informações que as descobertas atuais, as confirmações de hoje, não têm tantos elementos quanto a obra espírita está fornecendo. De modo que você vai ver que há uma necessidade de, nessa atualidade, onde o mundo inteiro está correndo atrás das informações espíritas, você se atualizar. Mesmo que você seja médico, cientista, pesquisador, você tem que se atualizar, porque não é só o que está no mundo acadêmico oficialmente que realmente você vai ter que se apropriar desse conhecimento.
a doutrina espírita, que ainda não foi compreendida pela maioria, ela tem muitas informações científicas que é para serem absorvidas, entendidas, que vai aumentar o nosso conhecimento. Olha, o mundo inteiro está correndo atrás das informações científicas do Espiritismo. Nós temos enviado para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a França, para Portugal, pessoas brasileiras que vão falar de ciência espírita no meio acadêmico. Então, é preciso que no Brasil também, aqui em Itajubá principalmente, que no Brasil já tem também, tem muitos informes que estão ocorrendo pelas universidades, então aqui também precisa a gente dar um passo adiante nesse conhecimento. Então, nós vamos repetir o site é www.amebrasil.org.br. Muito bem. Vamos falar do nosso bazar, né, Mani? Isso. O nosso bazar, ele está em reformas. Em breve será reaberto ao público. Aguardem que teremos novidades. Oba. E para suprir, digamos assim, as necessidades financeiras que o bazar ajudava o centro, nós temos a Noite de Caldos, né, Nilda, hoje? Ah, é mesmo. Vamos falar da Noite de Caldos. Vamos falar É da hoje? Noite. É hoje, enquanto o hoje. bazar está Nossa em reformas, Senhora. para a reabertura em breve. Primeira noite de caldos do Centro Espírita Allan Kardec, a partir das 7 horas, que é um bom horário. Não pega tanto frio, Não né? pega tanto frio. Todo mundo sabe onde fica, né? Nosso Centro Espírita, na Rua Francisco Marcelli, bem em frente ali à PAI. Então, nós vamos ter... também pode levar para casa, se quiser. Pode, viu, gente? pode. Pode sim. Nós temos caldo de feijão, É o caldo de feijão e acho que o de De mandioca. mandioca E as Isso. canjicas. e as as canjicas, canjicas. que arrebentam. Né? Então, Delícia. é isso aí. Então, olha, uma porção é igual um caldo, o valor é bem petitico, R$10. Olha para você ver. E além de degustar coisas deliciosas, vão ajudar, né? Essa renda vai ajudar a nossa casa e a nossa causa, né? E lá, para quem desejar levar para casa, verá as vasilhas de isopor recicláveis, né? Então, recicláveis não, perdão. As vasilhas para as quentinhas para poder levar para casa. Muito bem. E olha, temos aí o sorteio do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para você ganhar é muito, muito fácil. 3622-9606, WhatsApp 99104-9088. Muito bem, então tá aí. Bom, tem a nossa programação, não é? A programação semanal do Centro Espírita Allan Kardec é a seguinte. Eu vou até fiz assim, ó. É verdade. Para, É verdade. Nós vamos Estamos- dedetizar a casa, né? E esta semana Hoje é o e a último próxima. Hoje é o último dia, é. importante a gente falar isso. E nas 2 próximas semanas a casa passará por uma dedetização e manutenções. Então, não haverá atividades nas 2 próximas semanas. Porém, daqui a 2 semanas a gente volta às segunda-feira, às 14h30 e às 20 horas. Retornaremos. E em agosto, na primeira quarta-feira de agosto, retornam as aulas da Escola de Estudos Espíritas, professor Herculano Pires, que acontece sempre às 19h20, às quartas-feiras. E não pensem que não pode chegar no meio do ano, né? Pode sim. Mas Sim, não perde pode o chegar. começo, gente. Mas pode refazê-lo, não tem É, problema. não. no próximo tem semestre. sempre aquela parte do módulo iniciante. Então, o módulo iniciante tem sempre uma preocupação com aquela pessoa que chega e não tem nenhuma informação a respeito do que vai ocorrer ali, né? Então, no módulo iniciante socorre qualquer um que chegar
Em porque qualquer momento. inicia da parte mais simples para poder você entender a parte mais complexa. O Sr. Gilson, eu acho tão importante esse primeiro módulo que eu fiz 3 vezes. Aí, ó, não tem problema nenhum chegar no meio do caminho e no outro ano fazer de novo. Ele tira certas dúvidas que são importantes. Por exemplo, a gente vê no meio da rua a pessoa mal informada dizer assim, mas espiritismo e macumba e não sei o que, é tudo a mesma coisa. Na cabeça dele, que é pobrezinha de conhecimento. Mas quando ele chega lá no módulo iniciante, nós vamos dizer qual a origem de Umbanda, né? Do candomblé. Nós vamos falar culturalmente qual a origem. E a origem é africana. E quando é que chega no Brasil? Chega logo no início do descobrimento, a partir de 1500. A doutrina espírita, ela não nasce na África, ela nasce em Paris, na Europa, no meio acadêmico-cultural e num momento importantíssimo, porque é na era iluminista, quando Paris é elevado para o mundo como a cidade das luzes. Todas as novidades culturais e científicas aconteciam em Paris. E no meio daquelas novidades surge o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio apresentando à população, à sociedade, a ciência espírita. Então, não tem nada a ver candomblé e umbanda com doutrina espírita, né? Aí não é porque mexe os pauzinhos, eu não sei o que é mexe os pauzinhos. Se você que fala puder me explicar, aí eu agradeço, mas nós não sabemos o que é isso. Mesa branca, né? É, mesa branca. Ele vai aprender que não existe mesa branca. Lá no Allan Kardec a gente tirou a toalha, né? Porque tem uma toalha branca, pode ser verde, mais. amarela. A gente primeiro começou botando toalha amarela, toalha verde, azul, qualquer cor, tá tudo bem. Mas aí vamos fazer o seguinte, não bota toalha nenhuma, que aí não é mesinha branca, nem amarela, nem verde, nem azul, mas é mesa simplesmente. A Nilda falou um aspecto interessante da escola, que ela passou 3 vezes no módulo. 3 vezes. E nós também não temos a figura do estar formado, né? Porque há a opção da gente retornar e escolher um módulo para fazer novamente. Eu já estou nessa condição, estou refazendo no momento o módulo 2, e quem está me orientando é Maria Ângela. Maria Ângela é minha professora, olha que legal. Então, eu optei em estar esse ano nessa condição, por inúmeras razões, e aí é a Maria Ângela com mais Rodolfo e Águida que trazem para mim, me direcionam em conhecimento. E a Vanessa, somos uma equipe que estamos sempre alternando entre expositores e alunos. Porque a gente, na vida, nós sempre somos aprendizes do que ainda não sabemos, expositores do que a gente já conseguiu aprender. Isso é muito rico, gente. É muito rico. É só participando daquele ambiente que a gente tem essa condição. O mais importante é que não tem problema nenhum de você não ser espírita. E você não será convidado a ser espírita. O espiritismo não convida ninguém para ser espírita. Quem é espírita é porque quis ser e optou espontaneamente pela condição, porque ele quis, entendeu. Você pode, católico, evangélico, pode estudar. O que você vai fazer é tomar conhecimento da ciência espírita graciosamente, e ninguém, porque na doutrina espírita não tem preconceito religioso. Todos os nossos irmãos católicos, evangélicos, umbandistas, hinduístas, ateus inclusive. Do candomblé não tem problema. Não, nada tem problema, porque não há preconceito. Até, inclusive, pela questão gay, né? Não há problema. Qualquer pessoa pode ir à nossa casa e estudar livremente, democraticamente, porque não terá nenhuma forma de censura. Ele será bem aceito como nosso irmão, filho do mesmo Pai que é nosso Senhor. E importante é que a doutrina espírita segue a Jesus. Exatamente. E Jesus nunca separou nenhum ser humano, não é verdade? É verdade. Teve uma vez um sacerdote que ele falou para os alunos dele que o espiritismo não era uma doutrina cristã. E os alunos vieram falar comigo, né? Falei, não é porque ele não quer que seja, mas ele não tem fundamentação nenhuma para afirmar isso.
porque nada no espiritismo acontece se não seja em nome de Jesus. Muito bem. Vamos repetir essa frase? Não acontece nada no espiritismo que não seja em nome de Jesus. É o nosso grande modelo, é o nosso grande guia, é a nossa meta, é Jesus. Bom, gente, só lembrando aqui, estamos sorteando o livro Caminho, Verdade e Vida. 3622-9606, 99104-9088. E agora nós vamos brindar vocês com uma música belíssima. Vai tocar o coração de todo mundo. O senhor que escolheu, senhor maravilha, não, foi o Marcelo. Nat King Cole. Ah, esse cidadão eu tive a satisfação de vê-lo no Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo. Bom, no estudo de hoje, o tema é verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhes disse: e vós também
Por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe. E o que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará. A ti está cumprindo a lei. Ele fala aí de tradições, né? Às vezes a pessoa se prende a um modelo arcaico de procedimento, e eu tenho a felicidade de dizer que eu vi o mundo começar a mudar a partir de 1950, porque em 1950 não existia plástico, não existia tecidos sintéticos, não existia televisão, não existia micro-ondas, não existia uma série de coisas novas, principalmente o famoso celular, o smartphone, etc. Não existia nada disso. E a vida, ela estava... Não existia nem fogão a gás. O fogão era querosene, né? Tinha uma tal uma buchazinha de lona que ficava dentro de um equipamentozinho, ele se molhava de querosene e a gente acendia, a panela ficava toda manchada. Ora, a gente não vai ficar toda a vida passando roupa com ferro com brasa dentro, né? Hoje em dia o ferro ele tem água, vapor, etc. Então Jesus estava falando era disso. É que as coisas se modernizam e a gente tem que se ajustar. A gente só não tem que degenerar o costume, a ética, né, a moral. Mas que a gente tem que se renovar. Por que teriam que se lavar a mão? Será que lavar a mão era tão importante assim? Mais importante é não falar da vida dos outros do que lavar a mão. Então Jesus estava falando de discernimento, não é? De você progredir as ideias e o comportamento através de um procedimento ético correto e sem censuras ao procedimento alheio, quando nós também temos outros procedimentos, talvez mais graves do que aquele que a gente censura. Então ele está querendo dizer que a gente precisa ter discernimento e saber respeitar a condição do semelhante. E também a questão dos cultos exteriores, né? Jesus estava chamando a atenção para o que verdadeiramente importa ao espírito. Exatamente. E não aos cultos exteriores. Um estava falando da materialidade, o outro da espiritualidade. Por isso como em vários diálogos. Aqui no texto, olha, ainda diz: assim é que vós tendes feitos, vão os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E até hoje, Nilda, se a gente fizesse uma peneira, né, a gente vai ver que no meio religioso ainda tem isso. Por exemplo, Jesus disse assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E neste mandamento encerra todos os profetas, né? E toda a escritura está aqui, nesse mandamento. Resumida nesse mandamento. Então, o que ele está dizendo? O Velho Testamento, ele não tem a ver com a nossa realidade de hoje. Ele é, sim, um repositório histórico, onde você pode fazer uma pesquisa para ver como era o costume de época, mas hoje as coisas são regidas pelo Evangelho de Jesus. Ou seja, o Novo Testamento é a grande codificação dos tempos modernos, que ainda sofre distorções, porque usa-se o texto evangélico não com a finalidade de educar as pessoas. As igrejas são escolas, as igrejas são universidades do Espírito,
universidades da alma, onde as pessoas comparecem para serem reeducadas. Mas a gente vê o texto evangélico aproveitado como marketing, para ganhar dinheiro. É pena. Não é, o Sr. Gilson, não é o que entra pela boca, o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é que faz imundo o homem. Que maravilha, né? Mais uma vez, materialidade e espiritualidade, né? Então, ali tinha o diálogo, ele era nesse sentido, ele não era porque nada das palavras de Jesus tem sentido material, não tem nada a ver com materialidade. E a gente pode até analisar por esse lado, porque eu conheci muitas pessoas que tinham, não é o vício, eu diria a enfermidade do alcoolismo, né? Mas nem por isso eles deixavam de ser pessoas maravilhosas, apenas bebiam. Agora, há pessoas que não bebem não são maravilhosas como eles. Né? E falam coisas sem sentido, né? Exatamente. Eu conheci um companheiro, chamava-se João Marques de Oliveira. Ele, coitado, ele tinha o vício da embriaguez. Mas uma vez foi um grupo de pessoas para a Suécia fazer um curso de especialização no material que ia funcionar com baterias solares, etc. Aí foi o grupo. Quando voltaram, chamaram ele. Vem cá, João, você vai aprender esse negócio aqui. Aí, quando eles esgotaram o que aprenderam na Suécia, ele disse assim, mas foi só isso que vocês aprenderam? Aí mostrou um monte de coisa que ele, pelo autodidatismo e a experiência dele, ele tinha avançado muito mais. Aí foi mostrar a todos que existiam novidades que eles não viram na Suécia, né? Mas ele era também uma pessoa muito ética. Ele recebia as pessoas muito bem na casa dele, né? A família dele era muito fina e ele era muito fino. Apenas ele bebia. É uma doença, né? E a pessoa que tem a doença grave, né? Deve procurar ajuda de um médico, de um especialista. E tem pessoas que não bebem, né? Quer dizer, não entra pela boca, mas sai da boca as coisas horrorosas que a gente vê aí espalhado na sociedade. Mais uma vez, quebra de paradigma, né? É verdade. Jesus, ele veio no momento, né, que os judeus tinham os cultos exteriores, que os judeus negligenciavam essas questões mais íntimas do caráter, da moral e da espiritualidade, para olhar nos profetas, naquilo que os profetas haviam ensinado, só as questões da materialidade. Exatamente. Então, costumes arcaicos, né? E Jesus vem trazer, através de uma quebra de paradigma, novos costumes, mas esses costumes deveriam estar associados à moralidade, ao amor, ao perdão, ao que saía efetivamente da boca do homem. O que sai? São despautérios, são acusações, são injúrias, ou o que sai da nossa boca são palavras de consolo, de afeto, até de educação, né? Até de educação. A gente começa por educação, a gente começa pela gentileza e um dia nós seremos capazes de amar verdadeiramente, mas nós temos que começar de um começo. É muito difícil. Você vê o grande pedagogo que é Jesus, porque ele apresenta a metodologia de como se chegar, não é, a essa finalidade. Aí Jesus dizendo, né, o que entra pela boca que faz o homem imundo, o texto ainda diz, sabe que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados, mas ele respondendo lhes disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Exatamente, porque as novidades é que Deus plantou através de quem? De Jesus, né? Então, tudo que Jesus trouxe é a grande novidade, tanto que a boa nova. Não é? A boa nova, que nós devemos realmente assambarcar isso tudo. Agora, aquelas coisas do Velho Testamento, que são costumes, procedimentos sociais do povo, etc., inclusive a lei de Moisés, aquilo não faz mais parte das exigências do nosso tempo, que são outras, né? Mas o Evangelho continua atualíssimo, porque nós ainda não conseguimos assimilar
os princípios e as luzes contidas no Evangelho de Jesus. Tanto não conseguimos que Jesus disse que nós deveríamos nos amar uns aos outros como Ele nos tem amado. E nós o que vemos hoje é um separatismo em nome da religião. A religião que deveria aglomerar, agregar, juntar as pessoas, está acontecendo como um instrumento de separatismo. E não pode acontecer isso. Quantas vezes eu vi coisas incríveis. Uma vez nós estávamos num serviço social no Abrigo do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e nós queríamos entrar com mais ou menos uns 30 cobertores, sabonetes e uma porção de coisa para os internos, e nós fomos expulsos para fora por uma irmã de caridade. Aí chegou uma outra irmã de caridade, provavelmente superior a ela, e perguntou o que estava acontecendo. Quando ela explicou, ela disse: ora, irmã fulana, eles só querem fazer o bem. Pode entrar. Compreende? Então tem coisas desse tipo onde parece um divisionismo. O espírita é cristão. E alguns dizem que o espiritismo não é uma doutrina cristã, porque ele não quer que seja. Mas o pensamento dele não tem importância nenhuma se não for para ele próprio e para mais ninguém. Porque todo mundo hoje... Foi semana passada, não, essa semana, anteontem, uma pessoa me encontrou comigo no mercado. O senhor é o seu Gilson, né? Sim. Eu ouço o seu programa todo sábado, que maravilha. Eu não saio sem ouvir esse programa. Então, a gente começa a ver que tem dois tempos, né? Um tempo em que a pessoa nos expulsa de um ambiente onde a gente só quer fazer a caridade, e um outro tempo onde a pessoa diz: eu sou católica, mas aprecio o programa que você faz. Eu sou evangélico, mas eu adoro o seu programa. Eu até gravo o seu programa para ouvir depois com mais calma. Pois não. E nós temos dito aqui: bem-aventurados os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, que na tribuna espírita, meus irmãos, a gente não agride nem fala mal de religião nenhuma, porque todas as religiões têm fundamentação bem semelhante. O que as religiões ensinam? Deus, o espírito, a sobrevivência do espírito. É isso que o espiritismo ensina. A única coisa que vai um pouco além é um princípio que não é um princípio espírita, mas um princípio universal, porque constitui uma lei de Deus, que é a reencarnação. Sem a reencarnação, não existe progresso. O homem progride por causa da reencarnação, senão ele nascia, morria e acabou. Vai ressuscitar no dia do juízo final. Imagine que desacerto seria. Mais de 80 bilhões de pessoas já reencarnaram no mundo nesse período todo que a gente vive. Na hora que ressuscitasse esses 80 bilhões de almas, cada grupo estaria no nível. Um na idade da pedra, outro na idade da pedra polida, o outro na idade do metal, o outro, sabe? E vinha crescendo gradativamente. Como é que ia reunir essa gente toda? Não tem como. Com níveis diferentes de cultura. Mas a ciência vem nos auxiliar, porque a doutrina espírita é fundamentalmente ciência, de que uma vez que houve a morte biológica da organização somática, não existe mais a possibilidade dessa organização se reaglomerar e retornar à vida, que seria um processo de ressurreição. Não existe essa possibilidade. Agora, a reencarnação é um retorno diferente, porque quando o espírito reencarna, ele vai ter um corpo que é feito especificamente para ele, tanto que ele nasce no ventre materno. Será que isso ficou entendido, né? A gente tem tanta coisa bonita lá no espiritismo. Vai lá, quando eu abrir a escola para médios, para estudos espíritas, que você vai ver a maravilha que é o estudo que se faz lá, sem sectarismo, sem nada, a coisa aberta para todo mundo. Bom, só lembrando, nós estamos sorteando o livro Caminho, Verdade e Vida,
de Chico Xavier pelo espírito Emmanuel. A Eliana está por aqui. Nilda, fala que o Emmanuel é o padre Manuel de Nóbrega, que era o espírito que orientava Francisco Cândido Xavier, era o padre Manuel de Nóbrega, não é isso mesmo? Porque ele escolheu Emmanuel, ele usava a fisionomia do senador Lentulus, mas ele era a encarnação do padre Manuel de Nóbrega, que usou apenas Emmanuel, que é Hermano Manuel de Nóbrega, o nome dele. Essa semana me perguntaram sobre a relação dos santos e a gente, né? E aí eu falei, olha, eu vejo que a gente se assemelha muito aos católicos nesse sentido, só que a gente dá um passinho além, que é essa, na hora que a gente olha ele enquanto espíritos, e após o desencarne, nós ainda temos notícia das obras dele. Então, os católicos olham a vida dos espíritos encarnados, de uma existência, a qual foi significativa, tanto quanto que, quando ele chega na espiritualidade, ele ainda quer ser reconhecido conforme aquela encarnação. E que foi significativa. E continua servindo a nós, humanidade, por conta da grandeza deles, né? Então, sim, nós temos uma afinidade muito grande com ele. Tão grande que após o desencarne, nós ainda temos notícia deles e dos trabalhos deles. E nós, os espíritas, nós temos motivos muito mais fortes para ter um respeito por alguns dos santos da Igreja Católica. Por exemplo, quando os espíritos ditam para Allan Kardec a doutrina espírita, lá está São Vicente de Paulo. Então, São Vicente de Paulo é um dos espíritos que ditou para Allan Kardec a doutrina espírita. Lá está Santo Agostinho, um dos espíritos que ditou a doutrina para Allan Kardec. E se você vê o teor, né, e outros que dão mensagens no meio do Evangelho segundo o Espiritismo são sacerdotes, né? Você pega aqueles nomes, você pode ver Adolfo, bispo de Bordeaux, fulano, e todos ex-sacerdotes católicos que nos orientam outros princípios. Sabe por quê? A vida é dinâmica, a vida é progresso, a vida evolui, e nós começamos a ter uma codificação nova que nos traz uma visão cultural, científica, de uma outra realidade que transcende essa vida material que a gente vive, porque ela nos indica o prosseguimento da vida no outro plano, num universo paralelo, multiverso, chamado vida espiritual. Aí tem uma dica, leia a biografia de Kardec, que vai ficar por dentro. Adilson Júnior está ouvindo pelo rádio. Adilson, já coloquei o seu nome, tá? Para você concorrer. A Eliana está por aqui. Adilson Júnior está dizendo bom programa, gratidão sempre. A Renata Salles Ovídio responde a ele que estaremos sempre de braços abertos para acolher a todos. A Maria Schumann está por aqui. Está mandando aí um bom dia para todos nós. Aí, voltando ao nosso texto, Sr. Gilson, e respondendo Pedro, lhe disse, explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus, também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, né? As fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso faz
imundo o homem. Isso aqui está no Mateus, gente. Pois é, eu apenas realçando que nós estamos lendo o texto do Evangelho Novo Testamento, tá? Mateus. Nós não estamos falando de outra forma, não. Mateus 15, de 1 a 20. Exatamente. E Jesus, ele deixa claro aí que, de acordo com as coisas que saem do homem, tudo que sai do homem dá notícia do espírito nele encarnado, do nível de espiritualidade daquele espírito que nele está encarnado. Você vê que os julgamentos desse homem são sinceros, são uma análise correta, ele tem uma forma educada de tratar com as pessoas, ele tem uma forma de não agredir, de não discriminar. Isto sim sai do homem, mas aquele homem que tem um procedimento agressivo, mau, hipócrita, fingido, mentiroso, é isso que Jesus está falando. Principalmente, muito mal, aquele que aproveita-se do nome de Jesus com fins financeiros. Jesus está falando do novo homem, que deveria, naquele momento, pensar sobre as questões do espírito, as questões da moral, e não só da ética, e não só da questão física de lavar as mãos. Claro que é importante hoje, né, dentro da ciência, é importante lavar a mão para comer, mas Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava ressaltando as questões do espírito. Do cometimento. Para que aquelas pessoas refletissem, né? Que elas fossem chocadas no bom sentido, né? Que elas fossem levadas a perceber a incoerência entre lavar as mãos, tornar fisicamente puro, mas o coração também não passar por um processo de purificação. Exatamente. Quer dizer, a questão da espiritualidade humana é que é fundamental, e não essas coisas exteriores que ele estava se referindo. A importância de lavar a mão, pelo que nós conhecemos hoje, é um conhecimento que veio de lá para cá. Ele não existia naquele momento. O ato lavar as mãos naquele momento era um ato ritualístico. Exatamente. Então, eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje relacionado. Vamos lavar as mãos porque nós vamos fazer uma refeição. Então, hoje a gente tem. Só que a gente tem... porque a gente tem conhecimento de microbiologia, não é? Isso. Então, naquele momento, não era isso que estava sendo dito. Era um ato ritualístico. E esse ato ritualístico estava sendo debatido com Jesus pelo seu aspecto ritualístico somente. Exatamente. E Jesus falando por uma outra linguagem, que era a espiritualidade que ele tinha a nos entregar ali naquele momento. Com o pessoal aqui, há duas perguntas aqui. Daqui a pouquinho a gente faz, pode ficar sossegado. Bom, gente, vamos encerrar então. Olha, o texto é imenso. Mas a finalidade, gente, da religião, nós começamos falando de religião, a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Exatamente. É por isso que Jesus, na bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, enquanto esse coração não estiver limpo, não adianta pensar que está salvo, que está tudo bem. Não, nós temos muitos comprometimentos, nós temos coisas que estão lá no mais profundo da nossa alma, que a gente de vez em quando se lembra, e a gente diz assim: ah, meu Deus, se isso nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu. E agora? Nós temos que ressarcir perante as leis divinas todos esses nossos desacertos, desconfortos psicológicos, humanos, emocionais, né, espirituais, porque a gente precisa ter puro o coração. E enquanto a gente não tem esse coração puro, como disse Jesus, a gente não pode ver a Deus.
Por isso a gente diz que a mão de Deus pesa. Deus não tem mão. Deus não é um homem. Deus é espírito. O espírito não tem forma. O espírito é luz, né? As barbas de Deus. Deus não tem barba. Quem tem barba é homem. Deus não é homem. Isso é uma visão antropomórfica de Deus. Você botar Deus semelhante ao homem. Deus não é um homem. Então a mão de Deus não pesa. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Seria interessante falar até o conceito de Deus pela doutrina espírita. Exatamente. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais ainda, Deus é único. O universo tem um Deus só, porque se tivesse dois deuses, cada um daria uma ordem diferente. A ordem universal é única, não é? E Deus é infinitamente bom, é infinitamente justo, infinitamente misericordioso, né? Generoso. Então a gente não precisa ter medo de Deus. A gente precisa, como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Onde é que fala em temer a Deus? No Velho Testamento, que não tem nada a ver com a nossa educação de hoje. As igrejas são, volto a dizer, universidades do Espírito. Estão para educar as almas e conduzi-las educadas para Deus, né? É isso que a gente entende por igreja. É uma universidade que educa os seus fiéis, os seus frequentadores, e fazendo-os pessoas melhores através da educação pelo Evangelho, que o conduzirá realmente a essa purificação do coração para Deus. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho até que você já respondeu, mas se vocês quiserem. Ela diz que sabemos que Deus não é antropomórfico, que ele é uma inteligência. Pede ao seu Gils para comentar por que Jesus se dirigia a ele, dando a impressão de que ele era antropomórfico. Não, é só porque chamava de pai. É simbólico. A intenção é nossa. Porque Jesus não fala que ele tinha mão, cabelo, etc. Jesus fala pai. Por que tu me chamas bom? Dizia Jesus. Bom é meu Pai que está nos céus. Ora, Deus é Pai porque Ele nos criou a todos. Ele é nosso Pai. E diz Jesus, nosso Pai celestial, que nos ama, que não castiga nem coloca a gente no inferno. Deus dá sempre uma oportunidade nova a qualquer mortal, mesmo que ele tenha cometido os piores desatinos da vida. Ele é uma alma desesperada em busca de Deus. E um dia ele despertará para a grandeza divina, né? Todos nós nascemos assim, na simplicidade e na ignorância. Os valores, os conteúdos da experiência, nós fomos adquirindo gradativamente, vivendo, executando, nós fomos aprendendo. É importante também lembrar que Jesus falava para um povo ainda ignorante, para um povo que não entenderia. Imagina Jesus falando assim, Deus é a causa primária de todas as coisas. Nós não estávamos entendendo naquela ocasião nem a questão de ser pai, do ser amor. Imagina. Então, tudo vem a seu tempo. Só que esse texto lido hoje, nós não podemos entender as lições de Jesus ao pé da letra. Nós temos que entender a profundidade da mensagem de Jesus. É o pensamento dele, né? Ele realmente nos fala coisas assim. Imagine, por exemplo, na época de Jesus, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, chegaram a ele estava distante, disse, mestre, Lázaro morreu. Ele tinha um sentimento muito grande pelo Lázaro e ele disse para elas, Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Olha a expressão que usou Jesus, Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Por que que ele disse isso? Se Lázaro estivesse verdadeiramente morto, já estaria cumprida uma lei da natureza, que é a morte biológica do corpo físico. Então, ele não ressuscitaria mais.
Mas ele foi até lá e mandou o Lázaro levantar. Ela, não, mas ele já está cheirando mal, Senhor, etc, etc. Ele, não, Lázaro dorme. Agora, depois, em 1744, Franz Anton Mesmer começa a estudar essas questões do magnetismo, etc., e descobre o magnetismo humano. A partir daí, a gente sabe que as pessoas podem estar em estado cataléptico, em estado letárgico, né? São as coisas que a ciência hoje domina bem, conhece e sabe. Eu já vi uma pessoa em estado letárgico ou cataléptico, ela não tem pulsação, ela não tem temperatura, ela fica gelada como se fosse um defunto. Então, aquela pessoa que não tiver compreensão pensa que morreu mesmo. É o aspecto de um morto, mas não está morto. Tem o aspecto da morte, mas não está morto, porque ele ainda tem. Se botar o aparelho e medir, isso daí nós vimos, vai dar 4 de pressão, que deveria dar 12, vai dar 4. Mas o coração ainda está impulsionando um sanguezinho. E o cérebro tem atividade, não morreu. Exatamente. Então a pessoa não percebe. Agora imagine, há 2019 anos passados, Jesus dizer para uma população com uma cultura totalmente arcaica, ele dizer, não, Lázaro não morreu, ele está em estado cataléptico. Aí o pessoal dizia, o que é isso? Ele disse assim, não está morto, ele dorme. Porque dorme, todo mundo sabe o que é dormir. Aquele povo entendeu. Não é? O que ele fazia, o que fazia Jesus? Ele fazia se entender. E foi o que ele fez naquele momento. Ele não disse Lázaro está em estado letárgico, Lázaro está em estado cataléptico. Não que ele não conhecesse. Antes do Anton Mesmer, em 1744, Jesus já sabia perfeitamente disso. Muito bem, vamos ver aqui quem ganhou o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Duarte Pereira, bom dia, Duarte. Bom dia. Tudo bem, Duarte? Tudo bem, um pouquinho frio, mas tudo bem. Tem sol lá fora. Encorujada. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela parceria. Estamos aí. Bom, de 1 a 25, vamos saber quem ganhou o livro. O número 2 hoje. Número 2, Thaís Squisato Bagatini, acho que é italiano isso aqui, essa gente, né? A Thaís é aluna lá no módulo 1. Ah, é? Olha, Thaís pode pegar o seu livro aqui na segunda-feira com a Renata Moraes. Gente, vamos dar tchau para ir embora? Vamos sim. Quero agradecer o convite de ter estado aqui com vocês. Próximo sábado, Nathalie volta, então eu não estarei aqui, porém, se tudo der certo, estarei online. Eu acho que você vai voltar sim. Você acha que eu volto? Porque eu não vou poder fazer o programa. Ah, então eu volto. Eu sou convidada, eu volto. Então tá bom. Então eu volto. Tá aí, bom dia a todos e nos encontramos hoje à noite lá na primeira noite de Caldos do Centro Espírita Allan Kardec. Com certeza. Muito bem. Bom, gente, nós vamos despedindo. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, com a prece de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer
que a nossa felicidade tenha o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. Pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência, que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo. Identificação: ZYD 538, Rádio Futura FM Educativa.